Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos, discípulos, você nosso amigo, você que faz parte do corpo de Cristo, meu muito boa noite. Deus vos abençoe, você, toda a sua casa e sua família. Você que está sempre nos acompanhando nessa nossa célula online, onde nós estamos aqui nessa longa e abençoada série As Parábolas do Senhor Jesus. A cada célula, a cada ensinamento, nós estamos sendo acrescidos de conhecimento do Evangelho puro e simples. Como Deus, em sua época, em 3 anos e meio, conseguiu alcançar os seus apóstolos e os seus discípulos e alterar a o curso da humanidade, nos colocando, nos ligando novamente ao Pai, com sua forma simples de ensinar às pessoas simples e humildes, aos pobres de espírito, aqueles que tinham fome e sede do sobrenatural de Deus, de conhecer mais de Deus. Então nós estamos aí acompanhando, estamos nessa célula linda, nessa série maravilhosa, As Parábolas do Senhor Jesus. Já ministramos das parábolas do Evangelho de Mateus, ministramos as parábolas do Evangelho de Marcos, e agora nós estamos nas parábolas do Evangelho de Lucas, né? Então, convido você agora, meu querido, a convidar pessoas, aí no grupo da família, curta, comente, compartilhe esse link para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis e que eles possam estar se inscrevendo no nosso canal. Essa célula, ela é somente para aqueles que estão inscritos no nosso canal e com aqueles que você vai compartilhar. Então, vai lá, esse é um material realmente abençoador para a vida de todos aqueles que derem ouvidos à palavra de Deus. Então, seja juntamente comigo corresponsável para alcançar o maior número de pessoas com as palavras de vida eterna. Amém? Convido você a nós estarmos orando neste momento, eu orando aqui, você orando na sua casa, apresentando a sua família. Vamos orar pelos nossos líderes espirituais, os líderes de célula, os 12 da primeira e da segunda geração, nossos queridos pastores, as suas famílias, orando pelas autoridades constituídas, apresentando as pessoas que têm solicitado oração, que estão nos nossos grupos de oração, dos homens e das mulheres, orar uns pelos outros. Então, ok? A célula também para isso, é cura, é libertação, é palavra de bênção e de milagre na vida de cada uma das pessoas que tiverem ouvido para ouvirem a voz do Espírito Santo. Amém? Oremos ao Senhor então. Altíssimo e soberano Deus, mais uma vez neste momento nós entramos em Tua santa, bendita e perfeita presença. Estamos aqui, Senhor a Deus, cada um, Senhor a Deus, representando a sua vida, a vida da sua família, Senhor, e aqueles a qual nós intercedemos e oramos em favor deles, ó Pai, neste momento. Assim como um dia alguém intercedeu por nós junto a Ti, alguém pediu e clamou a Deus pela nossa vida, pela nossa salvação, pela nossa cura, pela nossa libertação, pelas bênçãos de Deus, as nossas vidas, nós assim agora, da mesma forma que fomos abençoados, curados, libertos e salvos e alcançados, oramos por outros que não têm força, outros que estão doentes, enfermos, Senhor, que estão fracos na fé, que estão desanimados, pessoas que estão enfermas, Senhor, pessoas que estão no leito de morte, pessoas que estão perto e longe, Senhor. Graças a Deus que nada impede a tua ação e o teu poder de se manifestar na vida de cada uma delas. Apresentamos a Ti, Senhor, as pessoas que estão debaixo da nossa intercessão, da nossa oração, de pais e mães que têm pedido oração pelos seus filhos, de filhos que têm pedido oração pelos seus pais, ó Deus, assim nós apresentamos a cada um, Senhor. Nós, Senhor, sabemos que só Tu podes, que não há nada impossível a Ti. Assim oramos pelos nossos pastores, pelos nossos líderes de célula, pelos nossos líderes dos ministérios aqui na nossa congregação, Senhor, os professores da escolinha, os líderes de teatro, da dança, do louvor, os que cuidam do anseio da limpeza da casa, do ministério social, Senhor, a cada um, a cada família, a cada grupo, Senhor, ó Deus, nós abençoamos a todos em o nome de Jesus, nossos amigos, nossos irmãos, nossos discípulos, cada família aqui representada, Senhor, em o nome de Jesus. Oramos pela vida dos nossos apóstolos, cada um deles, ó Deus, na pessoa do apóstolo Daniel, da apóstola Daniela, a sua família, o seu ministério extensivo aos demais apóstolos, o apóstolo Carlos, ó Deus, e a sua família, o apóstolo Catalim, a sua família, aos nossos queridos pastores de todas
toda a região, homens e mulheres constituídos por Deus com temor em seu coração, de levar essa poderosa palavra ao maior número de pessoas possíveis. Oramos, Senhor, pelas autoridades constituídas, desde o nosso presidente, ao governadores, deputados federais, estaduais, senadores, assim, ó Deus, o nosso prefeito, vereadores, todos nós apresentamos a Ti, que Tu tenha misericórdia e eles possam, Senhor, ó Deus, administrar para o bem do povo, sendo tementes a Ti e fugindo, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti, da corrupção, do erro e da falha, em nome de Jesus. Assim, todos os poderes, o judiciário, o legislativo, o executivo, Senhor, oramos pelos funcionários públicos da área da saúde, da segurança pública, os guarde, os abençoe e os livre de todo mal, salvando, Senhor, as suas vidas e as suas almas, em o nome de Jesus, Pai. Assim eu te agradeço nesta noite, fica conosco, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá então, queridos. Bíblia em mente aberta, papel e caneta na mão, vamos à nossa parábola da nossa célula hoje. Então, veja essa imagem aí, as parábolas de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. O amigo inoportuno. Veja ali uma pessoa batendo na porta, aquela pessoa que vem muitas vezes em momentos inapropriados, por isso se torna o amigo inoportuno. Vamos ver onde que está escrito esta parábola, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 5 ao 13. Acompanhem comigo aí. Então lhes disse Jesus: suponham que um de vocês tenha um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem na minha casa e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu vos lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, mas por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso lhe digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe abrirá. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou que lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem lhes pedir. O Espírito Santo a quem lhes pedir. Que linda esta parábola. Ela é conhecida, é uma parábola muito importante que nos traz alguns bons e maravilhosos ensinamentos, entendimentos e compreensão para o nosso crescimento, o amadurecimento da nossa fé cristã, do nosso cotidiano cristão, nos mostrando aqui através de forma simples para que nós possamos compreender princípios que nos levam à eternidade, que nos levam para mais perto do Pai, que nos fazem ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Vamos lá então, vamos dar sequência aqui. Veja esse próximo slide ali. O que essa parábola nos ensina? Nos ensina isso, a primazia da oração. Veja ali, ó, o super-homem, a Mulher Maravilha, mas não adianta ser um super-homem, se achar uma Mulher Maravilha, porque a carne é fraca. A primazia da oração, a carne é fraca. Então esta passagem, esta parábola que nós acabamos de ler, Jesus ensinou imediatamente ao ensino que ele deu aos seus discípulos de como se deve orar, ali no capítulo 11, de Lucas capítulo 11, onde ele ensina a conhecida oração do Pai Nosso. A partir disso se demonstra claramente a importância da oração na vida de cada um dos seus discípulos, como ela deve ser levada em primazia. Jesus se retirava frequentemente para orar sozinho. Nós lemos em várias passagens dos evangelhos. E sua declaração mais relevante, depois de ensinar a orar a oração do Pai Nosso, e a ele tirar um tempo expressivo de oração, foi até o jardim
do Getsemane. Ali nós temos uma passagem maravilhosa que consolida esse entendimento e essa compreensão. Quando Jesus afirmou ali no jardim do Getsemane a necessidade da oração. Então vem comigo e acompanha aqui, ó. Escrito está em Marcos, capítulo 14, versículo 32 ao 39, o Senhor Jesus consolidando este entendimento da importância da oração. Orai e vigiai, a carne é fraca. Escrito está. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar ali. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Orem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E Jesus dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse Jesus a Pedro, você está dormindo, Simão? Não pode vigiar nem por 1 hora comigo? Vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Ok? Então, essa passagem consolida esse entendimento desta parábola do amigo inoportuno. O amigo inoportuno, ele recebe uma visita e ele vai até o seu amigo durante a noite, bate incessantemente perto da meia-noite, e ali ele vai batendo e diz: amigo, por favor, me atenda, porque chegou uma visita na minha casa e eu quero dar-lhe a ele o que comer. E o amigo lá de dentro grita: olha, não, agora não posso te ajudar, eu estou aqui já deitado, já estou na minha cama com os meus filhos nos meus braços, estou aqui. E aí Jesus disse que, não por ser amigo, mas pela importunidade, ele é insistente, ele é recorrente, ele diz: não, por favor, amigo, me auxilie, me ajude. E bate 1 vez, e bate 2 vezes, e bate 3 vezes, ele é insistente, ele é inoportuno. E aí o amigo que está dentro, não pela amizade, mas principalmente por ele ser insistente no pedido do pão, ele levanta e lhe dá tudo aquilo que ele precisa. E o Senhor Jesus vai nos trazendo essa importante informação, dizendo que todo aquele que pede, vai receber, todo aquele que busca, vai encontrar, todo aquele que procura, vai achar. Então ele faz esta importante ligação com a necessidade da oração, mostrando que nós temos que orar e orar de forma correta, de forma insistente, persistente, contínua, não somente até conseguir aquilo que queremos, como devemos manter esta vida de oração. Porque esta parábola, o nosso Senhor Jesus, ele atrasa aos seus discípulos, a todos que estão ali com ele, porque ele havia há minutos antes, há instantes antes, ensinado a forma de orar. Jesus ensina como orar, que é a oração modelo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas falhas, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, falhado conosco. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus ensinou essa oração modelo para os seus discípulos. Como nós devemos orar ao Pai? Ele ensina. E depois ele mostra que esta importante oração precisa ser feita com esta importante ensinamento desta parábola, de forma persistente, insistente, e para que nós possamos, como na parábola mostra, ninguém pode dar o que não tem. Então, devemos ser insistentes na oração, porque a nossa carne, ela é fraca, ela é muito fraca. Então, Jesus mostra que a oração, ela se faz fundamental na vida do verdadeiro cristão. Então, se vocês têm perdido a oração de orar, ou
perdido a vontade de orar, melhor dizendo, você percebe que está difícil para orar, você não consegue orar, tudo está impedindo para que você ore, aí que você deve se antenar e dizer, opa, eu preciso orar mais e mais, porque eu posso até parecer estar bom ali, que nem a imagem que eu coloquei ali, o homem de ferro ali, né? O super-homem, a Mulher Maravilha, não adianta. Nós não somos fortes tanto assim como nós pensamos. O espírito pode até estar pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, vamos buscar mais e mais através da oração o Espírito Santo. E quando tivermos o Espírito Santo, continuemos a orar e interceder. Vamos lá? Segue comigo aqui então. Dai-me pão, por favor. Veja essa imagem ali, ó. Diretamente ligado à parte da Santa Ceia, mas dentro desta parábola, aquele homem está solicitando um pão. Dai-me pão, por favor. Bom, isso é muito simples de compreender e entender, entre outros ensinamentos, acredito esse ser o importante nós vermos nesta parábola, que o amigo, ele pede pão para servir a outro amigo. Por quê? Porque ninguém pode dar o que não tem. Como é que eu, como pastor, vou dar de mim mesmo para as pessoas? Eu tenho que buscar de Deus, eu tenho que buscar no Senhor pelo Espírito Santo. A revelação da palavra, o entendimento da palavra, a autoridade do Espírito Santo para orar pelas pessoas, para que elas sejam curadas, para que elas sejam libertas, para que elas compreendam e entendam que as palavras que nós falamos não são nossas, mas são palavras do próprio Deus, do Deus vivo que as ama e as deseja para Ele, para morarem nele. Como Jesus disse, se as minhas palavras estiverdes em vós. Então, é isso que nós devemos entender, que esse comparativo que Jesus faz nesta parábola, o amigo foi pedir para quem tem pão. Muita gente vai procurar em pessoas que não têm nada para dar, e nós, de nós mesmos, não temos nada para dar. E você não deve se basear nas minhas palavras, mas nas palavras de Jesus, através da minha vida, através dos ensinamentos da palavra do Senhor, que nós estamos aqui ministrando, ok? Então aquele amigo não tinha nada para dar, procurou quem tinha para poder lhe dar, porque como nós aprendemos, só é feliz aquele que faz as pessoas felizes. Então esse amigo queria abençoar a vida do seu outro amigo, e foi e buscou de quem tinha para lhe dar, para que ele pudesse também abençoar. Só seremos felizes se fizermos as outras pessoas felizes. Pastor, e como isso acontece? Pedindo ao Pai. Pedindo o quê? Pedindo pão, que é o que na parábola nos mostra. Peça. Se você pedir, vai abrir. Seja insistente, persistente. Se os vossos pais, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, se vocês lhes pedirem o Espírito Santo. O pão, o Espírito Santo, que é da mesma essência do Pai, que é semelhante a Jesus, que está dentro de mim e de você. Então, quanto mais pedirmos a Deus do Espírito Santo, mais nós vamos orar de forma que agrade, convergente ao Senhor Jesus. Amém? Então, leia comigo o que está escrito ali em João, capítulo 16, versículos 7 ao 15, para nós fecharmos esse entendimento. Dai-me pão, por favor. Jesus dizendo: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade ele vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Então, aqui nesta passagem, nós temos a promessa do Espírito Santo. E o objetivo do Espírito Santo é nos trazer o conhecimento do juízo, da verdade e da justiça. Então, Jesus diz, olha, se eu não for, ele não vem. Então, ele é o Consolador. Este é o nosso pão, é aquilo que vai nos alimentar e nos trazer o conhecimento necessário para nós termos uma vida madura, uma vida pregressa, uma vida abençoada diante de Deus e diante dos homens.
Acompanhe comigo a sequência desta promessa, né? Existe a promessa, existe o cumprimento desta promessa. Escrito está em Lucas, capítulo 24, versículo 45 ao 49, dizendo assim: Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhe disse, Jesus: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do alto, do Espírito Santo. Aqui essa passagem, Jesus já havia morrido, ressuscitado ao terceiro dia. Aqui é logo depois que ele ressuscitou, quando os dois homens no caminho de Emaús, dois discípulos, estão tristes porque havia morrido o Cristo, e Jesus se aparece no meio deles, eles não o reconhecem. E essa passagem é fantástica, porque Jesus vai dizendo: olha, não foi dito que o Cristo tinha que morrer? Não está escrito nas profecias dos profetas? Então, ele morreu e ele ressuscitou. E eu vou lhes dar a promessa do meu Pai, o Espírito Santo, e vocês serão revestidos deste poder que virá do alto, que virá de Deus. Então, em João, ele promete o Espírito Santo aqui, ele morreu e ressuscitou, e ele diz: eu vou mandar a vocês o Espírito Santo agora, quando eu subir. Escrito está em Atos, capítulo 1, versículo 8 e 14, e depois no capítulo 2 também, que você já conhece o que aconteceu. O que aconteceu? Acompanhe comigo ali, ó. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Aqui esta passagem, então, já no livro de Atos, quando Jesus ascende aos céus e ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, o Espírito Santo. E o que eles fizeram? Se reuniam todos os dias em oração. Estavam em constante oração e intercessão a Deus, batendo, porque eles queriam que a porta do céu se abrisse e o vento soprasse sobre eles e o Espírito Santo descesse sobre as suas vidas. Eles estavam ali insistindo. Então veja como tudo se conecta. O Espírito Santo é algo que a gente deve buscar todos os dias até sermos cheios e transbordantes do Espírito Santo, para que possamos orar e orar da forma correta, para que venha o poder de Deus sobre as nossas vidas. Poder esse para quê? Para vencermos o pecado, para discernirmos as coisas, para evitarmos brigas, fofocas, contendas, problemas que nós não precisamos ter. O Espírito Santo é fundamental, é importante para a nossa vida. Assim como o pão é importante para que nós tenhamos uma vida, e pão simboliza o alimento necessário para o corpo, o Espírito Santo, ele é o pão, o alimento necessário para o nosso espírito. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca, né? Acompanhe, próximo slide ali. Orando corretamente. Veja essa imagem, olha que interessante. Orando corretamente. Por que nós devemos nos alimentar deste pão? Por que nós temos que comer desse espírito, né? Nos alimentarmos desse espírito? Para isso, orando corretamente. Leia comigo o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 26 ao 28. Olha só. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os nossos corações, ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade da carne. Não, de acordo com a vontade de quem ora. Não, é de acordo com a vontade de Deus, sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O Espírito Santo, ele se manifesta na nossa vida de acordo com a necessidade, de acordo com o propósito que cada um de nós tem diante de Deus. Veja como é importante nos alimentarmos do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, bater, buscar, procurar, insistir, até que sejamos ouvidos, respondidos, não porque temos
algo a ser merecido ou digno, mas Jesus está dizendo, olha, se aquele amigo, não por ser seu amigo levantar, ele vai levantar da cama e o abençoar pela sua persistência, pela sua fidelidade de orar, orar e não parar de orar. Então, o Espírito Santo é fundamental na minha e na sua vida, para que eu e você oremos da maneira correta. Amém? Então isso é importante ou não é? Porque eu posso até orar bastante, mas se a minha oração não for inspirada no Espírito Santo, o Espírito Santo não estiver em mim o suficiente para me ajudar, para me auxiliar, eu vou pedir coisas que Deus não quer para a minha vida. E aí a frustração será maior. Eu vou orar de forma errada. Eu vou pedir o marido das outras, vou pedir a mulher dos outros, eu vou pedir coisas que não vão me aproximar de Deus, coisas que são perecíveis, que ficarão aqui, que não fazem o Evangelho frutificado na nossa vida, que não fazem parte do Evangelho de Deus. Ok? Então o Espírito Santo ele vai nos guiar na oração, ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis e nos ensinar a maneira correta de orar, porque nós não sabemos como orar, só saberemos orar quando o Espírito Santo estiver em nós. Aí nós vamos entrar no nível de gratidão, de oração, de louvor, de adoração e pedindo o pão nosso de cada dia, a exemplo da oração modelo. Amém? Glória a Deus. Quando nós temos pão, nós vamos liberar pão. Alimentamos os famintos com a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós possuímos o Espírito Santo, nossa oração ela não é mais soberba e muito menos individual. O Espírito Santo, na nossa oração, ele nos ajuda, ele nos arremete a, não somente às nossas necessidades e os nossos interesses, mas a nossa oração ela passa a convergir com a vontade de Deus. Assim como na oração modelo que nós falamos, nós assim estamos orando conforme a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Veja o próximo slide, acompanhe comigo ali, ó. Persistência, até que pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Então esses ensinamentos da parábola nos mostram e nos consolida por demais orientações bíblicas, por demais princípios bíblicos, fortalecendo o entendimento da necessidade, da primazia da oração na vida do cristão. Cristão que não ora, ele é que nem aquele super-homem, aquela mulher maravilha lá, está na UTI, está doente, está sem oxigênio. Então, tem nome de cristão, deveria ser extremamente forte no espírito, mas a carne é fraca. Então, acompanhe comigo ali, ó, persistência, até que. No livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 10, versículo 11 ao 14, nós temos uma importante revelação, uma importante informação sobre a persistência. Leia comigo, acompanhe aqui. E ele disse, o anjo, né? Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levanta-se, pois eu fui enviado até você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras elas foram ouvidas e eu vim em respostas às suas orações. Mas o príncipe do reino da Pérsia, ele me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Que legal essa passagem, né? Então nós temos aqui Daniel orando a Deus, clamando a Deus, ele diz, Senhor, me revela. Eu quero saber o que vai acontecer com o povo de Israel, o povo de Deus nos últimos dias. Porque havia a profecia de Jeremias, e ele entra num processo de oração. E no primeiro dia, Deus já enviou o anjo Gabriel a trazer a revelação daquilo que ele estava pedindo. Vejam que não é qualquer coisa que eu vou pedir e Deus vai me responder. É segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Por isso é importante termos o Espírito Santo para orarmos da forma correta. E quando isso acontece, o desejo e a vontade de Deus prevalece. A nossa oração
converge. E aí acontece o milagre, acontece a bênção. Quando nós oramos, você acha que Deus não quer salvar a sua família? Você acha que Deus não quer abençoar a sua casa? Você acha que Deus não quer que haja paz, que haja amor, que haja fé, que haja união na sua casa? Deus quer. Então essas orações, elas convergem com a vontade do Senhor. E o Espírito Santo nos empurra a orarmos constantemente, a orarmos até que, persistência, é até que aconteça. Foi o que Daniel fez. Ele não parou de orar. No primeiro dia, a resposta já vinha, mas houve um bloqueio, houve uma guerra espiritual importante nos céus que acontecem ainda hoje, no mundo espiritual, porque nós não lutamos contra a carne e contra o sangue, nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade. Então, quando eu e você estamos orando, a resposta vem, e o Senhor, Ele move céus e terras, anjos, se necessário for, para que a resposta venha até os seus amados, até os seus filhos, até os seus fiéis, como esta passagem nos mostra. 21 dias depois, vêm as respostas, que já foi liberada desde o primeiro dia, mas Daniel não cessou, não parou de orar. Então isso nos traz uma importante informação, que não devemos parar de orar até que sejamos respondidos. Amém? Veja o que está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 13 ao 18, né? Persistência é orar até que. Por isso, diz o escrito de Paulo aos Efésios, por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Temos dia mau, quem não tem, né? E permanecer o quê? Inabaláveis, depois de terem feito tudo. O que feito tudo? Ele diz aqui, assim mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas malignas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, orem no Espírito, com toda oração e súplica, tendo isto em sua mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vejam que neste último versículo, o apóstolo Paulo está sendo insistente que, depois que você fez tudo isso o quê? Usou a armadura de Deus, você se apropriou dela e você executou na sua vida, nas suas atividades, nos seus afazeres diários, a couraça da justiça. Você entendeu que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade, discernindo todas as coisas, andando ali na justiça, na verdade, na fé, na fidelidade do Evangelho. Ore mais um pouco, continue orando, ore mais um pouco, persista, até que você permaneça firme, que você não resbale, que você não caia, que você não desanime, que você não se entristeça, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Amém? Então, meu querido, esta parábola, ela é mais uma parábola abençoada do Senhor Jesus, para que eu e você entendamos as maravilhas do Evangelho, o Evangelho que nos traz a paz de Deus, que nos traz o conforto, que nos traz o entendimento, que nos abre a mente para a verdade de Cristo, a verdade de Jesus, a verdade do Filho de Deus, a verdade que eu e você viveremos com Ele para sempre, que a morte não nos impedirá, nada nos separará do amor de Cristo. Amém? Então, a oração, ela é fundamental e importante na nossa vida. Amém? Então, fique com esses ensinamentos. Claro que tem muitas coisas que poderíamos falar aqui, mas entendemos desta forma e desta maneira, assim como o Evangelho ele é puro e simples, vamos falar dessas coisas fundamentais e importantes na nossa vida. Um homem e uma mulher de oração, que comem do pão do céu, que se alimentam do Espírito Santo diariamente, que são cheios e transbordantes no Espírito Santo, com certeza orarão da forma correta, da forma com que Deus se agrada. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus com esta palavra, com esses ensinamentos em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, eu quero deixar um grande abraço a todos os nossos queridos amados irmãos, aos nossos discípulos que estão aí, nossos pastores, a todos que passaram conosco aí no nosso encontro revisão, que foi
mais que tremendo, foi maravilhoso, foi uma bênção, que Deus abençoe a todos. Aos que não puderam, vão receber da mesma unção, no mesmo nível, é o que nós cremos e confiamos, porque nós fomos lá nos alimentar de pão, para poder dar pão. Nós fomos buscar de Deus, porque nós não tínhamos tanto assim para dar, conforme a necessidade dos discípulos e dos outros que virão, que o Senhor nos confiará. Então agora o Senhor tem nos dado pão, para nós poder dar pão, alimento para os outros, amém? Então, em nome de Jesus, Deus abençoe a vida de cada um, recebam, se alimentem destas palavras de vida eterna, busquem cada vez mais e mais do Espírito Santo, amém? Então, Deus abençoe a todos que participaram, a todos que nos auxiliaram ali ministrando. Tivemos ali o apóstolo Carlos, o pastor Felipe, o pastor William, o pastor Paulo, o pastor Ju, o pastor Valdo, né? Então, foi uma bênção esses homens de Deus se permitirem serem usados por Deus, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero também deixar aqui um grande abraço aos aniversariantes da semana. Tivemos a Laurinha de aniversário ontem, se eu não me engano. Deus abençoe, Laurinha, a tua vida, em nome de Jesus, a filha do nosso querido pastor Valdo e da pastora Marli. E na pessoa dela, parabenizar todos os aniversariantes dessa semana em nome do Senhor Jesus. Eu não consigo lembrar de todos, tá? Mas se sinta abraçado a você através desta lembrança, amém, meu querido, em nome de Jesus. Quero também lembrar aos amados irmãos que nós temos culto, então agora domingo, esteja presente, venha, nós estamos sentindo a sua falta, venha estar aqui conosco, na medida do possível, rompa suas dificuldades, não deixe que nada lhe impeça de estar juntamente conosco para estar aqui. Eu sei que algumas coisas podem estar impedindo, mas vença a tristeza, vença qual seja o que está lhe impedido de estar juntamente conosco aqui. Graças a Deus, agora nós estamos aí com um decreto liberando as igrejas para que nós possamos fazer os nossos cultos dentro de uma normalidade, cuidando aqui dos requisitos básicos da saúde. Então, venha, nós estamos com distanciamento, venha com a sua máscara, temos aqui álcool em gel, venha cultuar ao Senhor junto conosco. Estamos aguardando você e toda a sua família. Peço que você curta, comente e compartilhe para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas com essas palavras de vida eterna, amém? Então faça isso. Seja um colaborador conosco dentro do nosso canal, nós queremos alcançar aí o tão esperado número 1000, já estamos com 400 e alguns inscritos, então falta pouco. Nos ajude aí para que a gente possa alcançar. Compartilhe nos grupos da família, com amigos, com pessoas, essas palavras de vida eterna, amém? Mais uma informação, sábado agora, dia 27, às 14 horas, ali em casa, nós teremos o batismo. Então, você que tem dado o seu nome para o batismo, esteja ali conosco, aos líderes de célula, se organizem, vão ali organizando para que as pessoas possam estar ali conosco no sábado, dia 27, agora, sábado que vem, às 2 horas, tá? Então, vamos fazer um lindo batismo com aqueles que te deram o seu nome para o batismo. Você que se decidiu, venha estar conosco, venha participar no próximo mês da Santa Ceia conosco e nós estarmos aqui numa só fé, num só amor e num só Espírito. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, que você possa estar conosco nos cultos, você possa estar conosco nas células, juntamente com os líderes de célula, os 12, os pastores, que você seja grandemente abençoado pelo Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.